dizem respeito ao fascismo e ao nazismo, e vamos ainda ver o que se seguiu, ou seja, o facto de determinados países terem conseguido resolver os seus problemas de crise com a manutenção de regimes democráticos. Vamos ainda ver também como é que a Segunda Guerra Mundial terá tido início. Quais os acontecimentos que terão levado ao início da Segunda Guerra Mundial. Vamos então começar aqui por fazer uma revisão correspondente aos fatores que terão levado então a que os regimes totalitários tenham sido as escolhas feitas por determinados países da Europa. Ora, aqui vocês podem ver a referência a dois aspectos que foram determinantes para que isso acontecesse. Esta primeira imagem diz respeito à Conferência de Paz de Paris, que ocorreu logo a seguir à Primeira Guerra Mundial. Portanto, estaremos aqui a falar da Primeira Guerra Mundial como um fator que terá levado ao desenvolvimento de uma forte crise por todo o mundo após a mesma. Do outro lado, temos a notícia do crash da Bolsa de Wall Street, que se deu em 1929 e que motivou uma grande depressão que abalou todo o mundo na década de 30. Ora, estes dois acontecimentos terão sido determinantes para que esta crise tenha levado muitas pessoas a defenderem alternativas aos governos existentes na altura para a resolução dessas mesmas crises. Estamos a falar do crescimento dos chamados extremismos políticos. Extremismos estes tanto foram de direita como de esquerda. Quando estamos a falar de extremismos de direita, estamos a falar sobretudo de uma forma de pensar que foi principalmente adotada por camadas mais altas da sociedade ou mesmo as classes médias. Quando falamos de extremismos de esquerda, estamos a falar, então, de uma forma de pensar que foi adotada, sobretudo, pelos operários e que acabou por se expressar, sobretudo, através do comunismo. Ora, na Europa, nesta altura, o que nós verificamos é que vários países vão adotar regimes extremistas de direita e, naturalmente, eles foram adotados não só como forma de tentar resolver a crise, mas também porque havia um grande receio de que essa mentalidade comunista ocupasse o poder, o que já tinha acontecido na União Soviética a partir de 1917. Ora, vamos agora falar um bocadinho de um desses extremismos que, nesta altura, se instalou na Europa. Estamos a falar do fascismo e estamos a falar do caso italiano. Estamos ali na presença de Benito Mussolini. Benito Mussolini foi o líder do fascismo italiano e este acontecimento que está aqui retratado nesta imagem é aquele que acabou por permitir que ele chegasse ao poder. Em 1922, Mussolini organizou uma enorme marcha sobre a cidade de Roma, de forma a tentar pressionar e convencer o rei de Itália de que ele era a melhor opção para o país. Isto porque Itália estava mergulhada numa profunda crise essa motivada pela Primeira Guerra Mundial, e que tinha levado a que muitas manifestações se desenvolvessem no país por parte do operariado. Greves e manifestações desenvolveram-se por todo o país. E Mussolini considerava que esse aspecto era fundamental para levar a Itália ainda a uma maior desgraça económica. Por isso, ele considerava que era a melhor alternativa ao país. E, por isso, desenvolveu uma nova forma de pensar que ficou conhecida como o fascismo. Em 1922 organizou esta marcha sobre Roma. Como podem ver, ele conseguiu mobilizar milhares e milhares de pessoas para o efeito e realmente o rei foi convencido. Em 1922, Mussolini chegava ao poder em Itália. 10 anos depois, na Alemanha, Hitler também chegou ao poder. Não foi da mesma forma e, naturalmente, noutras circunstâncias. Estamos a falar aqui, então, do pós-crash da Bolsa de Wall Street e da grande depressão que se instalou em todo o mundo e que afetou também, naturalmente, bastante a Alemanha.
Ora, Hitler acabou por ser convidado pelo presidente da Alemanha para exercer o cargo de chanceler, ou seja, primeiro-ministro, é o nome dado ao primeiro-ministro na Alemanha, apesar de não ter ganho eleições. Isto porque realmente os partidos que tradicionalmente governavam a Alemanha não tinham tido capacidade para conseguir resolver esses problemas. Daí ele ter chegado ao poder. Ao chegar ao poder, ele vai instaurar o nazismo, que, de certa forma, é algo muito semelhante ao fascismo, com algumas adaptações à realidade alemã. Ora, então, se podemos dizer que fascismo e nazismo são tão parecidos, eles são tão parecidos no quê? Ora, em primeiro lugar, ambos são regimes totalitários. Ou seja, consideram que o Estado é o órgão central e tudo deve depender desse mesmo Estado. Ao contrário dos regimes democráticos, consideram que o órgão político mais importante é o Parlamento. Logo, podemos considerar que ambos são antiparlamentares. Por outro lado, são também anticomunistas, ou seja, são exatamente o oposto do comunismo, que é o outro extremo, o pensamento de extrema esquerda. São também nacionalistas. Ora, ser nacionalista significa defender, em primeiro lugar, tudo aquilo que diz respeito ao país, à nação, privilegiar tudo aquilo que é do país, que é nacional. Tanto a nível económico, como também a nível, naturalmente, da ideologia que existe no país, que deve ser considerada a mais importante e a única mesmo existente. Isto leva-nos exatamente a outro aspecto que é comum a ambos, que é o facto de ambos defenderem uma ideologia oficial. Têm também eles uma mentalidade imperialista, ou seja, defendem a expansão do seu território, portanto, para além das fronteiras já existentes. Desenvolvem também um enorme culto do chefe, ou seja, considerar que o chefe, neste caso Mussolini em Itália e Hitler na Alemanha, são as figuras centrais do regime e que devem ser vistos como os salvadores da pátria. Estes são, assim, os aspectos mais importantes que dizem respeito à ideologia fascista e que acabou por ser também ela adotada na Alemanha. Mas a Alemanha tem características muito particulares, muito específicas do próprio país e que não encontramos no fascismo italiano. Estou a falar fundamentalmente do racismo desenvolvido por Hitler ao defender a existência de uma raça superior, a raça ariana. É um conceito que ele próprio arranjou, que ele próprio inventou, digamos assim, e que colocava todas as outras raças que coexistiam com essa mesma raça ariana no solo alemão como sendo inferiores. De entre essas mesmas raças, entre aspas, podemos considerar que ele tomou uma atitude bem mais radical em relação aos judeus. Desenvolveu aquilo a que nós chamamos o antissemitismo. Isso deu origem àquilo que nós chamamos um autêntico genocídio durante a Segunda Guerra Mundial e, particularmente no que diz respeito aos judeus, ficou conhecido como o Holocausto. Vamos de seguida ver um pequeno documentário tirado do Século do Povo, um conjunto de documentários que retratam todo o século XX e este excerto que nós vamos ver mostra-nos exatamente um pouco do que foi o nazismo na Alemanha. Também lá está incluído um excerto de um discurso de Hitler. Os nazis chegaram ao poder através da liderança forte de um homem. Adolf Hitler nunca venceu uma eleição. Tornou-se chanceler graças a um acordo político. Atribuía os problemas da Alemanha à forma injusta como esta fora tratada pelos aliados após a Primeira Guerra Mundial e à fraqueza dos políticos alemães nos anos da depressão que se seguiram.
Os dias da política partidária tinham terminado. Ele personificaria a vontade da nação. Heute weiß es das ganze Volk. Unser Wille war härter als die deutsche Not. Nach 15-jähriger Verzweiflung hat ein großes Volk wieder Trieb gefasst. Os alemães, atraídos pela promessa de uma sociedade mais disciplinada e unida, tiveram de aceitar à partida os métodos do Führer. Este assumiu desde logo um poder total, internando os opositores políticos em campos de concentração. Os nazis queimavam livros dos escritores de esquerda e de intelectuais judeus. Muitos trabalhadores eram socialistas ou comunistas, mas para os nazis essas eram ideologias perigosas que tinham de ser expurgadas. Doravante, não haveria mais conflitos na indústria. Os sindicatos foram proibidos e todos os trabalhadores tiveram de aderir a uma frente laboral nazi. Durante a depressão, o desemprego atingira os 30%. Agora, a indústria renascia, pois Hitler estabeleceu o objetivo de rearmar a Alemanha e dar um posto de trabalho a cada alemão. O partido procurava apoios em todas as fábricas. Na cidade e no campo. Foi dada assistência aos agricultores, muitos dos quais haviam falido durante a depressão. E para obter o seu empenho na via do nacionalsocialismo, eram arrastados para manifestações que reuniam o partido e o povo. O Festival das Colheitas era organizado como uma grande cerimónia de massas, uma combinação de ideias novas e velhas tradições recuperadas. Diese Tausende von Menschen, die Sie hier rechts und links sehen, das waren Bauern, Bäuerinnen und Juden aus ganz Deutschland. Wir sind in Sonderzügen heraufgefahren, stundenlang anmarschiert und haben uns versucht, möglichst nach vorne zu drücken. Ich bin damals ganz vorne gestanden. Wir haben alle dasselbe empfunden, dieselbe Freude, dasselbe Glück. Und das Erntedankfest war ja das Dankeschön dafür, dass wir wieder eine Zukunft hatten, wir Bauern. Es ging wieder aufwärts mit uns. Und ich glaube, es ist noch nie ein Staatsmann von so viel Liebe geschützt worden wie damals Adolf Hitler. Ja, das habe ich alles vorher wieder miterlebt. Es waren glückliche Stunden. Ora bem, como viram, Hitler realmente parece ter tido um apoio maciço da população alemã durante os primeiros anos da sua governação. O mesmo terá acontecido com Mussolini em Itália. Agora, nem o caso italiano nem o caso alemão foram casos únicos na Europa de regimes totalitários. Também em Portugal, através do governo de António de Oliveira Salazar, e que iremos estudar daqui por algumas aulas, como em Espanha com o general Franco, do qual iremos falar daqui por uns instantes, também nestes dois países se desenvolveram regimes de caráter totalitário na Europa. Um outro caso de totalitarismo desenvolveu-se na União Soviética e que foi protagonizado a partir da década de 20 por Stalin. Aqui estamos a falar naturalmente de um regime totalitário comunista, portanto com uma raiz completamente diferente dos totalitarismos que vimos até ao momento. Stalin, quando assumiu o poder, teve como principal prioridade o desenvolvimento económico do seu país. E para isso, ele tentou, por um lado, reforçar aquela que era a principal atividade económica do país,
estou a falar da agricultura, como desenvolver outras que fossem mais fracas, como, por exemplo, o caso da indústria. Em relação à agricultura, reorganizou toda a propriedade agrícola, entregando-a a camponeses, naturalmente tutelados pelo Estado, que se organizaram em cooperativas, de modo a dividir entre si a propriedade e também os meios de produção. No que diz respeito à indústria, organizou-a por planos com a duração de 5 anos, com objetivos muito bem estabelecidos, que naturalmente teriam que ser devidamente aprovados e postos em prática, e desenvolvendo essas atividades que eram tão débeis ainda na altura em que Stalin chegou ao poder. Este é o caso da União Soviética, um caso de totalitarismo, portanto, de esquerda. Agora, tanto nos Estados Unidos como na Europa, houve a persistência dos regimes democráticos, países que naturalmente conseguiram arranjar soluções para a sua crise, mantendo os regimes democráticos. Saliento aqui, em primeiro lugar, o caso norte-americano, protagonizado por Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, eleito em 1932, e que foi presidente até 1945, tendo o mandato mais longo da história dos Estados Unidos. Ele pôs em prática o seu plano chamado New Deal e que tinha como principal objetivo dar ao Estado um caráter mais intervencionista, ou seja, intervindo mais na economia, de modo a que a produção estivesse de acordo com o poder de compra do povo norte-americano. Assim, à medida que esse poder de compra ia aumentando, a produção também poderia aumentar. Mas como é que o povo norte-americano poderia aumentar o seu poder de compra? Ora, para aumentar o seu poder de compra, tinha naturalmente que trabalhar, tinha que ganhar dinheiro. E Roosevelt criou então um grande programa de obras públicas que deu emprego a milhões de norte-americanos. Construíram-se durante os anos seguintes uma série de barragens, estradas, pontes, linhas de caminho de ferro, hospitais e escolas. Desta forma, o povo norte-americano aumentou o seu poder de compra e a produção foi aumentando gradualmente. Também na Grã-Bretanha, houve soluções encontradas dentro do regime democrático, através da união de todos os principais partidos políticos britânicos e através também de uma maior intervenção do Estado na economia. No caso francês, foi a esquerda que se uniu na chamada Frente Popular, concorreu a eleições, ganhou-as, e isto em 1936. O mesmo aconteceu em Espanha, no mesmo ano, com o mesmo nome, Frente Popular, mas com um desfecho completamente diferente. No caso espanhol, os militares, com o apoio de uma parte da população espanhola, revoltou-se, os militares voltaram-se e iniciaram uma guerra civil. Essa guerra civil terá trazido uma enorme destruição ao país. Durante 3 anos, o país foi devastado por uma guerra entre nacionalistas, que tinham como líder o general Franco, de que falei há uns minutos atrás, e que, naturalmente, tinham como base de apoio os militares. Por outro lado, a Frente Popular, que estava no poder, tomou o nome de republicanos. Nesta imagem, nós podemos ver a destruição provocada pela Guerra Civil em 1937, na cidade de Guernica, no País Basco, no norte de Espanha. Vejam a particularidade da legenda, pois diz que a cidade foi destruída pela aviação alemã. Pois é que a Alemanha apoiou os nacionalistas de Franco nesta guerra e foi esse mesmo apoio que levou os nacionalistas à vitória em 1939 e Franco a assumir o poder. Por outro lado, a Alemanha conseguiu, com este episódio e muitos outros que seguiram, testar o seu novo armamento e, desta forma, ganhar alento para aquilo que se viria a desenvolver de seguida, ou seja, a Segunda Guerra Mundial. E é exatamente disso que vamos falar agora. Ou seja, vamos falar dos acontecimentos que
precederam, ou seja, que se desenvolveram antes da Segunda Guerra Mundial começar. Que aspectos terão levado então, que acontecimentos terão levado ao desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial? Ora, aqui neste mapa nós podemos ver um pouco o que foi o expansionismo da Alemanha e dos seus aliados. Estou a falar, além da Alemanha, de Itália e do Japão. Todos estes países, para além de terem regimes totalitários, tinham também eles uma política imperialista de expansão. O Japão terá conquistado toda esta área do Pacífico e a China, parte da China, não toda, naturalmente, esta zona daqui, tendo depois ido também para o Sueste Asiático. Itália tentou sair do seu território para conquistar alguns outros territórios em África e também a Albânia. Mas sem dúvida que o caso aqui mais importante é o caso alemão. Foi o expansionismo alemão que acabou por originar a Segunda Guerra Mundial. E, através destas setas que eu vou interpretando, nós podemos então visualizar para onde é que a Alemanha se expandiu. A amarelo, aqui do lado esquerdo, temos um território que hoje pertence à Alemanha e que se chama Renânia. A Renânia, de acordo com o Tratado de Versalhes, que foi o tratado de paz assinado pela Alemanha no final da Primeira Guerra Mundial, este território foi considerado um território desmilitarizado. E, como tal, a Alemanha não tinha poder direto sobre o mesmo. Ora, um dos aspectos que contra o qual Hitler se levantou foi exatamente contra o Tratado de Versalhes e, por isso mesmo, desde o primeiro momento que Hitler quis romper com esse mesmo tratado. Em 1936, ao ocupar a Renânia, ele estava a aplicar esse seu desejo, ou seja, ele estava a violar o Tratado de Versalhes, estava a ir contra aquilo que tinha sido estabelecido nesse mesmo tratado. Iniciava então a sua política expansionista. Seguidamente, em 1938, Hitler vai anexar aquele que era o seu país natal, a Áustria. Aqui, naturalmente, ele tentava unir o país que ele tinha adotado, a Alemanha, com o país onde ele tinha nascido. Posteriormente, ainda no mesmo ano de 1938, ele vai anexar esta zona a verde que nós vemos aqui entre a parte a branco, que é a Alemanha, e o roxo, que corresponde à Checoslováquia, um território que pertencia à Checoslováquia chamado Sudetas. Esta zona era habitada maioritariamente por alemães e era uma zona que tinha sido retirada ao Império Alemão no final da Primeira Guerra Mundial, portanto, no Tratado de Versalhes. Aqui, Grã-Bretanha e França reagiram. Reagiram já mostrando alguma preocupação em relação à política expansionista de Hitler. E, então, chegaram a um acordo com Hitler, o chamado Pacto de Munique. Neste pacto, Hitler comprometia-se a não se expandir mais. E fê-lo durante alguns meses. Ou seja, durante alguns meses ele não expandiu o território alemão. Mas já em 1939 ocupou toda a Checoslováquia. Ora, a Grã-Bretanha e França então mostraram uma preocupação muito maior nesta altura. A Alemanha não estava com interesse absolutamente nenhum em parar a sua política expansionista, em parar de construir aquilo que Hitler chamava como o espaço vital. Um espaço fundamental para poder unir todo o povo alemão e também para conseguir, através desse mesmo território, torná-lo o mais autossuficiente possível. Por isso, tanto França como a Grã-Bretanha declararam um ultimato à Alemanha. Ou a Alemanha parava com esta política expansionista, ou então haveria guerra. Ora, acontece que parece que Hitler não estava assim muito impressionado com as ameaças dos ingleses e dos franceses. E o seu alvo seguinte seria a Polónia. A Polónia, país criado após a Primeira Guerra Mundial, com os tratados que foram estabelecidos na altura, com territórios que foram retirados tanto ao Império Alemão como ao Império Russo.
Agora que Hitler pensava em ocupar a Polónia, pensava também nas consequências que isso teria para as suas relações com a União Soviética, que não existiam praticamente, mas que poderiam dar origem a uma guerra entre ambos se esta conquista fosse feita sem um acordo com a União Soviética. Por isso, foi estabelecido em agosto de 1939 um pacto de não agressão germano-soviético, ou seja, entre a Alemanha e a União Soviética. Nesse pacto, a Polónia foi dividida entre ambos. Uma parte ficaria então para que a Alemanha pudesse conquistá-la e a outra para que a União Soviética pudesse ocupar. Além disso, a Alemanha fazia algumas cedências à União Soviética no sentido de a União Soviética poder ocupar outros territórios da Europa, como a Estónia, a Letónia, a Lituânia ou a Finlândia. A conquista da Polónia foi uma realidade no dia 1 de setembro de 1939 por parte da Alemanha. E, na sequência dessa mesma conquista, naturalmente, como já tinha sido prometido pela Grã-Bretanha e pela França, ambas declararam guerra à Alemanha. Tinha então início a Segunda Guerra Mundial. Ora, a Segunda Guerra Mundial é o assunto do qual nós iremos falar na próxima aula. Mas antes disso, eu queria lançar um desafio para vocês aí em casa. Ou seja, com base naquilo que eu estive aqui hoje a explicar e também com base naquilo que vocês poderão investigar no vosso manual, eu lanço aqui 4 questões. Primeira questão. Refere as razões que levaram à implantação de regimes ditatoriais na Europa. Ou seja, que motivos terão estado por detrás do facto de, a partir de determinada altura, na Europa, se terem instaurado regimes totalitários, as chamadas ditaduras. Segunda questão. Indica os princípios ideológicos do fascismo. Ora, o fascismo italiano, que foi instaurado em 1922, bem como o nazismo alemão em 1932, têm muitas coisas em comum, os chamados princípios ideológicos do fascismo. Eu falei aqui de alguns deles e gostaria que vocês agora os relembrassem nesta tarefa que eu vos estou aqui a enviar. Terceira questão. Distingue o fascismo italiano do nazismo alemão. Apesar de ambos terem muita coisa em comum, também existem aspectos que distinguem, neste caso, naquilo que foi aqui por mim mencionado durante esta aula, existem particularidades por parte do nazismo alemão. Aspectos que só se desenvolveram na Alemanha, porque faziam parte da ideologia nazi e, portanto, não tiveram lugar em Itália. Quais são esses aspectos? Portanto, tentem lembrar-se, dentro daquilo que eu aqui expus, do que é que eu falei nesse sentido. E, por fim, a quarta e última questão. Indica que acontecimento deu origem à Segunda Guerra Mundial. Ora, este será, em princípio, um aspecto que deve estar presente, bem presente na vossa memória, porque é um aspecto do qual eu acabei de falar há poucos minutos atrás. Portanto, depois de todo um desenvolvimento expansionista por parte da Alemanha, há um acontecimento muito particular desenvolvido pela Alemanha e que vai levar, então, ao início deste conflito de caráter mundial, a Segunda Guerra Mundial. Portanto, lembrem-se dele e respondam, então, esta questão. Na próxima aula, como eu já disse, iremos então falar da Segunda Guerra Mundial, mas logo no início nós iremos corrigir esta atividade que vos foi lançada hoje, este desafio que vos foi lançado hoje. É por aí que iremos iniciar a próxima aula. Até lá, fiquem bem, tentem ver as dúvidas com que ficaram no vosso manual e despeço-me então até à próxima aula. Toquei a questão do fascismo como uma corrente socialista, que é uma coisa absolutamente tabu, mas tudo verdadeiro, não é? E as suas origens marxistas e tudo isto.